Pessoal, nessa aula estarei corrigindo a atividade da página 152 sobre as propriedades dos quadriláteros, questões de 1 a 5, certo? A questão de número 1 diz assim: o paralelogramo ABCD, representado a seguir, tem 72 centímetros de perímetro. Letra A. Sabendo que o segmento BC tem o dobro da medida do segmento AB, determine quantos centímetros tem em cada lado desse paralelogramo. Então, olha, ele disse aqui no enunciado que o segmento BC tem o dobro do segmento AB. Eu sei o comprimento do segmento AB? Não. Então, eu chamo esse comprimento de X, certo? Esse comprimento eu vou chamar de X. E o comprimento que equivale ao dobro de AB, então aqui vai ser X, aqui vai ser 2X, porque ele é o dobro, certo? Aí ele quer saber o seguinte: quantos centímetros tem em cada lado desse paralelogramo? Será que seria possível descobrir o comprimento de cada lado só por essas informações? Sim. Como? Num paralelogramo, nós sabemos que ele tem lados paralelos congruentes, tem o mesmo tamanho. Então, se aqui é 2x, aqui também vai ser 2x. Se aqui é x, esse outro lado aqui também vai ser x. E ele disse que o perímetro é 72 centímetros. Então, é só você somar 2x mais 2x mais x, vai dar 72. Certo? Somando isso aqui tudo, ó, vai ficar 4, 5, 6. 6x, que é igual a 72. Então, x, que é igual a 72, dividido por 6, certo? Dividindo. 72 dividido por 6 vai dar 12, certo? 12 centímetros. Ou seja, xx é 12, então esse comprimento aqui equivale a 12 centímetros. Ó. Então, eu já sei quanto vale isso aqui, é 12. Esse lado aqui também é 12. E se aqui é o dobro, então 2 vezes 12, então vai dar quanto? 24. Então, esse aqui vai ser 24. E esse lado aqui também vai ser 24. 24 e 24, certo? Então, aí, nessa questão, nós descobrimos o comprimento que equivale a cada lado desse paralelogramo, que é a resposta da letra A, tá? Essa é a letra A. Agora, nós vamos para a questão de número 2. Não, número 2 não, vamos para a letra B, certo? Na B, ele disse assim, ó. Se o segmento BD mede 24 centímetros, certo? Se o segmento BD mede 24 centímetros, qual é a medida do segmento OD? Ó, qual a medida do segmento OD? É só lembrar das propriedades dos quadriláteros, certo? Dos paralelogramos. Que as diagonais de um paralelogramo são congruentes. E outra, quando elas se cruzam em um ponto médio. Então, se esse segmento é 24 centímetros, essa metade aqui vai ser 12, ou seja, o segmento OD equivale a 12 centímetros. Então, a letra B vai ser 12 centímetros, que é a metade, é o ponto médio que é dividido, certo? Nós temos o seguinte: a pipa é um brinquedo que consiste numa armação leve de varetas, recoberta por papel fino ou plástico. Ela pode ser confeccionada em diferentes tamanhos e formatos. Observe um exemplo e resolva o exemplo, né? E resolva as questões. Então, na letra A, ele disse assim: o trapézio ABCD é um trapézio isósceles? Justifique. Então, olha, vamos analisar aqui onde é que está o trapézio ABCD, esse trapézio aqui, ó. Certo? Ó. Trapézio ABCD, ó. Observa que esse lado da pipa, ele forma um trapézio, certo?
Aí ele está perguntando aqui se é um trapézio isósceles. Vocês têm que lembrar do conceito de trapézio isósceles. No trapézio isósceles, esses ângulos aqui, ó, das bases, eles são congruentes, certo? E esses ângulos aqui, eles são congruentes? Não são. Então, significa que não é um trapézio isósceles. Por quê? A justificação é porque os ângulos das bases não são congruentes. E para que um trapézio isósceles seja isósceles, os ângulos das bases precisam ser congruentes. Essa é a justificativa, certo? Na letra B, o trapézio AHF é um trapézio retângulo? AHF. Agora, só esse trapéziozinho de cima aqui, ó, essas duas partes, analisa ele aqui, ó. É um trapézio retângulo? O trapézio AHF, essa parte aqui? Sim, por quê? Ó? Porque bem aqui nós temos ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, todas as vezes que você olhar para um trapézio e tiver ângulo de 90 graus nele, ele é um trapézio retângulo, certo? Então, a justificativa é: o trapézio AHF é um trapézio retângulo porque ele possui dois ângulos de 90 graus, que é esses ângulos aqui, ó. Certo? É um trapézio retângulo. Agora, nós vamos para a letra C. Qual é o perímetro do quadrilátero BCHG? Como ele pode ser classificado? Então, qual é o quadrilátero BCHG? B, né? BCHG. Então, é esse retângulo aqui que ele quer saber o perímetro, ó. Ele quer saber o perímetro desse retângulozinho aqui, ó. Certo? E como que descobre? Através dessas medidas laterais aqui que nós temos. Observa que essa altura aqui corresponde a esse comprimento desse retângulo, certo? Tirando esse retângulo para cá, ó, mais ou menos aqui, nós temos o seguinte, ó, que esse comprimento aqui é 16 centímetros, então, automaticamente, esse aqui também é 16 centímetros. Qual vai ser esse comprimento aqui, ó, dessa parte? Né? Qual vai ser o comprimento da outra parte? Esse comprimento aqui vai equivaler, eu vou descobrir através dessa parte aqui, ó, desse comprimento de 34 centímetros, tá? Então, se até aqui, ó, é 16, esse comprimento não vem até essa outra extremidade aqui do retângulo, ó, ele termina aqui. Então, para você descobrir quanto vale esse comprimento, é só você pegar 34 menos 16, certo? Por quê? Porque até aqui é 16, né? O que sobrar, o que faltar para 34 vai ser essa outra parte, que equivale a esse mesmo comprimento aqui, ó. Certo? Então, subtraindo aqui, ó, vai dar 18 centímetros. Então, com isso, eu descobri que aqui é 18 e aqui também é 18 centímetros. E agora podemos descobrir o perímetro desse retângulo através desses comprimentos que nós descobrimos. Então, aqui você vai somar, ó, 16 mais 16, que dá 32, certo? E 18 mais 18, que vai dar 36, que vai dar 68 centímetros. Ou seja, o perímetro desse quadrilátero aí, desse retângulo, é 68 centímetros. Certo? Então, como nós podemos classificar essa forma geométrica? Eu já falei, né? É um retângulo, certo? E com isso... Pessoal, agora nós iremos corrigir a questão de número 3, tá? Que diz assim: determine a medida de cada ângulo interno dos losangos representados a seguir. Então, aqui, nós temos o losango A, certo? Com esse ângulo de 80 graus. Então, para descobrir o ângulo C, nós temos que lembrar que nas propriedades dos quadriláteros, os ângulos opostos, eles são congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, ele também tem 80 graus,
certo? Então, o ângulo C é 80 graus. Quem vai ser o ângulo D e o ângulo B? Olha, dois ângulos laterais num paralelogramo, certo? Em um quadrilátero, eles são suplementares. Os ângulos laterais aqui, ó, eles são suplementares, ou seja, a soma dos dois é 180 graus. Então, se você pegar 80 e somar e ver o que falta para 180, vai ser esse ângulo aqui, ó, tá? Então, se a soma dos dois é 180 e esse ângulo ele é 80 graus, então o ângulo D vai ser 100 graus, certo? O ângulo B vai ser 100 graus também. Por quê? Porque na propriedade dos quadriláteros, os ângulos opostos, eles são congruentes. Então, o ângulo B também tem 100 graus aqui, ó. 100 graus. Com isso, a gente conclui a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, ele deu somente esse ângulozinho aqui, ó. Mas, observando, ele foi traçado aqui na metade. Foi dividido ao meio. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui, tem como nós descobrimos ele através da propriedade dos triângulos. Por quê? Aqui, esse triângulozinho que foi formado aqui abaixo, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque esse lado tem o mesmo tamanho desse. E pelas propriedades de triângulos, um triângulo isósceles, quando esses dois lados são congruentes, os ângulos das bases também são congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele também tem 27 graus, certo? Então, gente, vocês precisam lembrar de todas essas propriedadezinhas para poder conseguir resolver essas questões, tá? Então, ó, se esses dois ângulos aqui são congruentes, agora eu descubro o ângulo que está faltando. Como? Gente, lembrem-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Somando esse ângulo mais esse, tem que dar 180. Se eu já tenho esses dois aqui, é só somar eles, ó. 27 mais 27, que vai dar 54, né, ó. E você pega. Então, aqui, ó, o ângulo A mais o ângulo C vai dar 54 graus. E a soma dos três ângulos não tem que dar 180? Não é isso? Basta você subtrair agora, ó. Por quê? Você vai pegar 180 graus menos 54 graus, que vai dar 126 graus. Descobri o valor desse ângulo aqui, ó. O ângulo D, que é 126 graus. O ângulo B, 126 também, certo? Então, eu descobri aqui, ó, que o ângulo B é 126, o ângulo D também é 126 graus, o ângulo C vai ser 27 vezes 2, que é 54, né? Porque aqui, ó, ele foi dividido na bissetriz, foi dividido ao meio, certo? Então, se aqui é 27, do lado de lá também é 27, certo? Que vai dar 54 graus. E o ângulo A também é 54 graus. Então, com isso, a gente conclui o seguinte, que em um paralelogramo, nós temos apenas dois tipos de ângulos. Quando a gente, em cada ângulo desse aqui, eles possuem dois pares de ângulos, né, congruentes. Então, um paralelogramo possui dois pares de ângulos congruentes, que foi o que nós descobrimos aqui, ó, certo? Então, agora, pessoal, nós vamos para... Pessoal, agora eu estarei corrigindo a questão de número 4, certo? Que diz assim, observe o trapézio representado a seguir e determine a medida, primeiro, da diagonal BD, certo? Ele deu o comprimento da diagonal AC e ele quer saber o comprimento da diagonal BD. Então, gente, primeiro você tem que analisar que tipo de trapézio é esse, tá? Como que você vai descobrir? Através dessas duas informações aqui, ó, dessa informação. Ou seja, esse lado, ele é congruente a esse, é uma característica do trapézio isósceles. O trapézio isósceles possui lados, né, paralelos, aqui não paralelos, né,
lados não paralelos congruentes. Ou seja, se aqui é 6, aqui também é 6. Então, isso é uma característica de um trapézio isósceles, certo? E outra, as diagonais do trapézio isósceles, elas são congruentes. Então, se ele disse que AC tem 10 centímetros, então o segmento BD também vai ter 10 centímetros, certo? Então, olha, BD, o segmento BD também tem 10 centímetros, certo? 10 centímetros. Agora ele quer saber o quê? O ângulo CBD é e do ângulo ADC, não é isso? Ele quer saber quantos graus tem o ângulo A, né? Ele quer saber quantos graus tem o ângulo D e o ângulo C. Aqui, ó. É o ângulo D e o ângulo C. Ele quer saber quantos graus tem. Pelas características do trapézio isósceles. Por quê? No trapézio isósceles, existem lados não paralelos congruentes e os ângulos das bases, eles são congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui é congruente a esse. Automaticamente eu já sei que o ângulo C aqui, ó, o ângulo C, ele também tem 115 graus, porque é um trapézio isósceles, ângulos das bases congruentes. Então, aqui eu sei que o ângulo C, ele tem 115 graus. E quanto vai medir o ângulo D? Pela propriedade dos quadriláteros, gente, os ângulos laterais, eles são suplementares. Ou seja, a soma dos dois tem que dar 180 graus. Certo? E aí, como você vai saber esse ângulo? É só você pegar, ó, o 115 e ver quanto falta para 180. É só subtrair aqui, ó. 180 menos 115, né? Que vai dar 65 graus. Ou seja, o ângulo D, ele tem 65 graus, tá? Então, essa daqui é a resposta aqui que está pedindo, 65 graus. Por quê? Somando 65 mais 115, vai dar 180 graus, certo?